Ok, gravando aí já. Então, vamos começar então o finalzinho desse estudo. A segunda parte, então, dessa aula da seção 2.6, né? Limites no infinito, assíntotas horizontais. Então, com o meu slide aqui, a gente estava aqui nessa tela aqui, né? Então, a última subseção, né? Limites infinitos no infinito. Então, novamente, eu chamo a atenção do estudante ao nome dessa subseção, né? Porque aparece a palavra infinito aí duas vezes, né? Infinito não é número real, mas né, o autor aqui deixou para estudar nesse finalzinho, estudar esses comportamentos nos quais, quando você aumenta o valor do x ilimitadamente, o valor do cálculo da função aumenta ilimitadamente, tanto para sinais positivos ou negativos, né? Ou também quando você sonda o valor da função, quando x tende a menos infinito, quando x aumenta ilimitadamente, mas com sinal negativo. Também você tem funções que têm explosões positivas ou explosões negativas, né? As polinomiais de grau par, grau ímpar são exemplos do que acontece, dessas situações que o autor vai destacar agora no finalzinho. A gente já usou esses resultados intuitivamente aí no começo da sessão. Tá certo? Muito bem. Vamos então, porque a gente vai utilizar essas quatro notações aí para denotar esses quatro comportamentos. Limite quando x tende a infinito de um f de x, você pode ter um comportamento explosivo com sinal positivo ou um comportamento explosivo com sinal negativo. Esse limite pode ser mais infinito, pode ser menos infinito. Na linha de baixo, o limite quando x tende a menos infinito de uma certa conta f de x, de uma certa função f de x. Esse resultado também pode ser mais infinito ou menos infinito. Tá? Então, são situações nas quais você vai investigar funções, vai sondar se essas funções, se esses gráficos y igual a f de x, se eles têm assíntotas horizontais, e aí você acaba fazendo essa sondagem e vê, olha, não tem assíntota horizontal. Por quê? Porque o comportamento aqui é explosivo, tá? Para mais ou para menos infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a gente vai usar esses quatro tipos de notações. Agora observe, essas quatro notações aí que vão aparecer com frequência, elas carregam a noção de crescimento ilimitado. Esse símbolo infinito não é número real. Tá? Então, esses limites aí... mas quando você escreve limite f de x com x tendendo a infinito igual a infinito, você não está dizendo que ele existe? Não. Existir para nós é ser número real. Esse limite não existe. Ele cresce limitadamente. Então, eu denoto isso com essa grafia. Ele não é número real, é um crescimento ilimitado. Então vamos ver, exemplo 9, caminhar para o final da sessão. Determine o limite de x ao cubo, quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito. Então é aquela função que eleva um número real ao cubo. Ora, se você aumenta esse número real ilimitadamente, ele ao cubo, e sendo positivo, ele ao cubo cresce limitadamente. Se você diminui, né, tende a menos infinito, se você cresce esse número com sinal negativo, a hora que você fizer a potência, ele vezes ele, potência ímpar, essa conta vai dar um número negativo, muito grande, cada vez maior, mas negativo. Certo? Então esse é o comportamento, né? Essas serão as nossas duas respostas, né? Limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito, eu vou denotar mais infinito, e o limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito, vou denotar igual menos infinito. Ok? Mas é aquela história, né? Então, esse limite existe? Ele tem um comportamento previsível, então eu denoto ele assim. Tá? Mas esse limite do x ao cubo, qualquer um desses dois que está escrito na tela aí, esses limites não existem como números reais, existem como comportamentos explosivos, para mais infinito, para menos infinito. Por isso eu denoto isso. Exemplo 10, x² menos x. O que é que vai acontecer? Olha aquele problema. Intuitivamente, o que você vai fazer?
Intuitivamente, ó, você vai pensar, olha, número que cresce ao quadrado explode para mais infinito. E esse número, ele explode para infinito. Então vai dar infinito menos infinito. Perdão, infinito menos infinito. Indeterminação. Você não pode usar propriedades, escrever, fazer esse eu coloco esses absurdos assim na tela, na lousa, quando eu faço na lousa, eu coloco esses absurdos aí para dizer para você, porque esses absurdos aparecem como escrita, né? Eu espero que não apareça na turma de vocês, mas aparece no dia da prova, lá 2 alunos escrevem uma bobagem dessa. Sabe, não sei o que esses alunos vêm fazer. Vêm fazer a prova porque achando que sabe alguma coisa, não estudou, não fez exercício nenhum, não leu nenhuma página do livro, não assistiu aula. Olha aí, escrevem bobagens como essa. Limite de x² menos x quando x tende a infinito é a propriedade limite do x², limite do x, infinito menos infinito dá zero. Indeterminação. Você não pode usar regras aritméticas. Infinito menos infinito, né? Você está usando uma regra aritmética que você usa quando você tem a expressão 5 menos 5, 200 menos 200. Você não pode usar essa regra aritmética, porque esse símbolo infinito não é número. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa expressão como eu vou fatorar, já que eu tenho x ao quadrado e tenho x, eu vou fatorar um x, né? Veja o que eu estou fazendo, estou fatorando um x, então eu vou escrever isso como multiplicação, ó, x que multiplica x menos 1. Bom, dessa maneira, eu posso usar meu raciocínio, meus teoremas lá de trás e responder, ó, quando o x tende a infinito, o número x tende a infinito. E o número x menos 1? Bom, esse parênteses x menos 1, esse número x menos 1, também explode para infinito. Então, olhando como um produto, eu vejo esse produto explode vezes um outro produto que também é explosivo. Então, eu concluo que eu tenho uma multiplicação entre números crescentes e ilimitados, né? E esse produto explode, vai para infinito. Aí eu posso responder que esse limite vai para infinito. Certo? Eu jamais vou poder escrever que esse limite aqui vai para zero, porque é infinito menos infinito. Então, se você, né, na sua sondagem de limite, obtiver expressões do tipo infinito menos infinito, isso aí é determinação. Tem que ver isso aí de uma outra maneira. Aqui no caso, eu posso ver como produto. E vendo como produto de números explosivos, o limite vai para infinito. Aí sim eu respondo, está correta essa resposta. Exemplo 11. Exemplo 11. X² mais x dividido por 3 menos x. X tendendo ao infinito. Então, aqui novamente eu vou chamar a atenção. X² vai para o infinito, mais x vai para o infinito, o numerador explode e o denominador. O denominador, 3 menos x, o denominador é negativo, explode, mas explode com sinal negativo. E aí me aparece lá na prova, numa certa prova, uma escrita como essa, infinito dividido por menos infinito. E o infeliz do aluno me cancela essa simbologia de infinito. Aí escreve menos 1. O que a gente faz com ele? Né? Tem que pregar na parede, crucificar o coitado de um aluno desse aí, porque fazer um absurdo desse. Então, quando eu escrevo indeterminação do tipo infinito sobre infinito, isso engloba positivo sobre negativo, negativo sobre positivo, negativo sobre negativo, tá? É explosão dividido por explosão. Você não pode usar regras aritméticas para tirar essas conclusões. Então, não use regras aritméticas para manejar esses infinitos aí adicionados. Não use isso. O que eu posso fazer aqui? Usar aquela técnica de divisão pelo maior grau. O maior grau do denominador é 1, certo? E o maior grau do numerador é 2. Mas o denominador é de potência 1, então eu vou dividir. Eu não posso dividir por potência 2. Né? O denominador e o numerador eu vou dividir por potência 1, que é o maior grau do denominador. Vou dividir por x, o numerador e o denominador. Tá? E o x é positivo.
Então, ó, as passagens aí, eu já escrevi todas elas. Então, dividindo por x, o polinômio de grau 2, dividindo por x no denominador, você vai escrever x² sobre x, mais x sobre x, 3 sobre x, menos x sobre x, e no final, olha a expressão final, x mais 1, dividido por 3 sobre x menos 1. Olha só a expressão final. Intuitivamente, o numerador, acontece o que com essa conta x mais 1 quando x explode para infinito? Certíssimo, vai para infinito. E o denominador, quando x tende a infinito? Você vai usar o tal do teorema 5 lá de trás, o que vai fazer? 3 dividido por x tende a 0. Então, o denominador tende a menos 1. Então, esse quociente x² mais x sobre 3 menos x tende a menos infinito. Certo? O denominador tende a menos 1. E o numerador cresce ilimitadamente. Então, ele carrega um sinal negativo. Ele explode, mas explode com um sinal negativo. Tá vendo? Não tem nada de fazer cancelamento da menos 1, não. O limite é explosivo e tende para menos infinito. Vamos ver o exemplo 12. O exemplo legal, esse exemplo 12 é importante, hein? Presta atenção, hein? Quando eu deveria estar trocando a tela aqui, fazendo assim, né? É importante, hein? Presta atenção. Exemplo 12. Eu não sei ainda, não tenho ainda ferramentas para traçar o gráfico dessa função, né? Veja, ela tem potência 4 no primeiro fator, potência 3 no outro, né? Dá 7 e uma potência linear. Então seria uma função polinomial de grau 8. Não sei, função polinomial de grau 8, não sei como é que é o gráfico, zigue-zague, não sei quantas raízes tem, não sei. Só que aqui o autor já fornece para você uma expressão fatorada. Se você já tem essa fatoração, né, essa multiplicação em fatores, eu já sei as raízes. As raízes já estão escritas ali, naquela expressão. Falta eu determinar se entre essas raízes, se a expressão é positiva ou negativa, o que a gente vai fazer. E falta determinar o que acontece com essa função polinomial quando o x tende para mais infinito e quando o x tende para menos infinito. Então, as intersecções do gráfico dessa função com o eixo x eu já conheço, observando os fatores aqui, ó, e depois eu vou calcular os limites. Então, observando os fatores, eu vejo que uma raiz é menos 1, olha lá o último parênteses, quando x for menos 1, vai dar algum parênteses vezes outro, vezes 0, raiz. Quando x for 1, perdão, o menos 1 é do parênteses do meio, né? Quando x for 1, vai dar um 0 lá no terceiro parênteses. Quando x for 2, eu vou ter 0 vezes, no primeiro parênteses, né? 0 vezes outros dois números. E são só essas três raízes, certo? A função tem grau 8, mas essa função só tem 3 raízes. Então, você corta, o gráfico dela corta o eixo x em menos 1, em 1 e em 2. Ok? Bom, quando você... Agora uma observação, né? Eu tenho uma potência quarta aqui de x menos 2. Se o seu x estiver um pouquinho à esquerda do 2, esse x menos 2 é negativo, mas elevado à potência 4 é positivo. Se você tiver um pouquinho à direita do 2, né, 2, alguma coisa, menos 2, isso é positivo, a potência quarta fica positivo. Então, para esse fator, essa raiz aí, 2, dá mais. Eu sei que essa raiz aí, o gráfico da função, na verdade, essa raiz 2, na verdade, eu não estou cruzando do negativo para o positivo e nem do positivo para o negativo. Não estou cruzando, só estou tocando no eixo x. O gráfico só toca no eixo x. Ele é positivo, toca no eixo x e volta a ser positivo. Sabe a raiz do y igual a x ao quadrado? É esse tipo de comportamento que você tem aí, devido a esse x menos 2 elevado à quarta potência. Tá? Nos outros dois parênteses não, são expoentes ímpares ali naquela fatoração, eles trocam de sinal, a esquerda e a direita. Né? Então vamos fazer essa verificação aí. De qualquer maneira, você marcaria o menos 1, o 1 e o 2 no seu eixo real. Então, de qualquer maneira, você precisaria, para traçar o gráfico da função, estudar o sinal dela de menos infinito a menos 1,
entre menos 1 e 1, entre 1 e 2 e a direita do 2. Você precisaria estudar esse sinal de qualquer maneira, né? Mesmo que você não tivesse percebido que aquela raiz do 2 é apenas obtida por um toque do gráfico lá no eixo X. Tá? Então vamos fazer o seguinte, escolha um número no primeiro intervalo, um no segundo, um no terceiro e um no quarto intervalo. Eu escolhi menos 2, 0, 1,5 e 3. Tá? Eu escolhi aqui, ó, piscando aqui, eu escolhi um número em cada intervalo. E vou calcular a função, né? Escolhido esses números, eu vou calcular a função nesse número. Na verdade, eu não vou calcular o valor da função, só vou observar o sinal. Veja, quanto vai dar f de menos 2? Ah, tem que fazer conta. Não, eu só quero saber o sinal. F de menos 2, qual é o sinal? Olha lá, estou destacando para você. Quando você colocar menos 2 na expressão da função, você vai ter um número positivo vezes um negativo vezes um negativo. Então, essa expressão vai te dar um sinal positivo. Então, o gráfico da função entre menos infinito e menos 1 estará acima do eixo X. Eu escolhi o número 0 no segundo intervalo e quando eu faço a substituição f de 0, eu percebo que eu vou ter um sinal positivo vezes um sinal positivo vezes um sinal negativo. Então, o f de 0 será negativo. Sobre o intervalo menos 1, 1, o gráfico da função estará abaixo do eixo X. Quando eu peguei o 1,5, ali 1,5, que foi o que eu escolhi entre 1 e 2, e vou avaliar o sinal dessa função no ponto 1,5, você poderia ter escolhido qualquer outro valor entre 1 e 2. Quando você for pensar no sinal da função nesse ponto que você escolhe, você vai ver que o primeiro parênteses é positivo, o segundo é positivo, o terceiro é positivo. Então, realmente, a função nesse intervalo aí, entre 1 e 2, essa função é positiva. O gráfico estará acima do eixo X entre 1 e 2. E, se você não tivesse percebido aquela observação lá da potência 4, a direita do 2. A direita do 2 também você obteria um sinal positivo. Então, 2 é uma raiz, mas a esquerda do 2 e a direita do 2, você tem multiplicação de 3 sinais positivos. Então o gráfico toca no x igual a 2, na abscissa 2, e volta a subir. Ok? Bom, então eu tenho, observando aqui, desses dois aqui, o gráfico, antes de menos 1, o gráfico está acima do eixo x. Quando ele passa pelo menos 1, ele passa do traçado dele acima do eixo x para baixo do eixo x, aí ele está abaixo do eixo x. Quando ele passa pelo 1, ele corta o eixo x, fica positivo, e quando ele está positivo, quando ele vem para cortar o eixo x na abscissa 2, na verdade ele não corta, ele toca e volta a ser positivo. Então eu tenho mais ou menos o formato do gráfico, o traçado do gráfico. Preciso saber os limites para menos infinito e os limites para mais infinito. Veja, cada um desses fatores aí, quando você vai sondar o que acontece com essa função aí, quando o x tende a mais infinito, cada um desses fatores aí cresce ilimitadamente. X é um número positivo, x menos 2 tende a infinito, elevado à quarta potência, tende a infinito. O x mais 1 tende a infinito, elevado ao cubo tende a infinito. E o x menos 1 tende a infinito. Então aqui eu não... mas eu não tenho indeterminação. Não tem indeterminação. Produto de explosões, esse produto explode. Com que sinal? Com sinal positivo. Então a minha resposta é mais infinito. Então o gráfico dessa função, quando eu for desenhar o gráfico, para x tendendo à direita lá, x tendendo ao infinito, esse gráfico vai subir e vai continuar subindo. E para x tendendo a menos infinito? Bom, aí a gente pensa no sinal. O fator x menos 2, x tende a menos infinito, ele é negativo. Ele explode, mas com sinal negativo. Só que eu vou multiplicar esse número explosivo por ele mesmo 4 vezes. Então, o primeiro parênteses tende a mais infinito. O segundo parênteses, o x mais 1,
x explode para menos infinito, você vai multiplicá-lo, né, o x mais 1 explode para menos infinito, você vai multiplicá-lo por ele mesmo 3 vezes, então essa explosão ocorre com um sinal negativo. E o x menos 1 é uma explosão linear, quando o x tende a menos infinito ele explode e ele é negativo. Mas então você tem uma explosão positiva vezes duas explosões negativas. Então, essa multiplicação explode para mais infinito, explode com um sinal positivo. Aí é a minha resposta, explode para mais infinito esse limite aqui da função. Portanto, né, com esse resultado aqui, na hora de desenhar o gráfico, eu sei que para o lado esquerdo aqui do eixo x, esse gráfico vai subir, vai para infinito. Então, percebam, ó, vai para infinito, eu queria voltar, vou voltar aqui, ó, voltar aqui, né? Vai para infinito, o gráfico é positivo, está acima do eixo x, aqui, ó, vai passar por uma raiz, vai ficar negativo, vai passar por outra raiz, vai ficar positivo, vai apenas tocar no eixo x, continua positivo e continua subindo. Então dá para você fazer esse traçado aí, certo? Esse menos de 16 aqui, o autor frisou aqui, também dá para você descobrir, né? Colocando x igual a 0 lá, né? Colocando x igual a 0, você vai obter que dá menos 16. Mas tem uma raiz menos 1, que a função passa do positivo para o negativo. A outra raiz ela passa do negativo para o positivo. E na raiz 2, ela apenas toca. É positivo e fica positivo e tende para mais infinito. Então eu já consigo esboçar, né? Claro, é um polinômio de grau 8, mas as raízes estão explícitas, estão fatoradas ali, né? Então eu consigo, nesse caso, esboçar o gráfico da função, né? E usando os limites no infinito, eu sei que eles explodem para mais infinito, que não vai haver outras raízes, né? Bom, definição 7. Sim. Aí então a gente viu essas noções, fez o uso de alguns teoremas ali, né? Fizemos exemplos, que são exercícios, e o autor deixou para o finalzinho a definição, né? As definições precisas desses comportamentos explosivos aí, quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Então veja, no finalzinho, então, o autor começa a apresentar as definições envolvidas nessa seção. Limite de f de x quando x tende a infinito é igual ao número L. Essa definição é dada da seguinte maneira: se a sua função f for definida à direita do número a, para mais infinito, então esse limite aí será L, né? Se somente C, para todo epsilon fornecido, então vai ser o seu controle no eixo que você vai marcar no eixo y, para todo epsilon positivo, existe um n, número bem grande, marcado no eixo x, tal que se o x for superior a n, essa distância do f de x ao número L será inferior ao epsilon. Está aqui uma ilustração. Então, a definição precisa de limite de f de x, quando x tende a infinito ser igual a L, é esta aqui. E a interpretação geométrica seria assim, né? A função se estabiliza próximo da altura L, né? E ela está tão próxima da altura L quanto se quer. Ou seja, se você der um epsilon pequeno, eu sou capaz de determinar um n, marcado ali no eixo x, de tal maneira que se o seu x for superior ao n, o seu f de x cai dentro da faixa L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Agora você não descobre um delta, você descobre um n que é muito grande. Se você diminuir o seu epsilon, eu refaço as minhas contas e vou refazer o cálculo e obter um outro número n. Provavelmente ele vai ser muito maior ainda do que esse inicial. Sempre que você diminui o seu epsilon, eu aumento meu n. Tá? Definição 8. É análoga à definição 7. Definição do limite de f de x ser igual a L quando x tende a menos infinito. Bom, então aqui você exige que a função seja definida num intervalo de menos infinito até algum número, né? E de maneira que, dado um epsilon positivo, você deverá ser capaz de exibir um n, tal que se o x estiver à esquerda desse n,
a distância entre a sua conta f de x e o número L será inferior a epsilon. Então esse N agora está marcado, como na ilustração, marcado do lado esquerdo. Você recebe um epsilon pequeno, que você vai marcar em torno do L, do número L, e eu sou capaz de exibir então o número em módulo, ele será grande, né? De maneira que se o seu x estiver à esquerda dele, a conta f de x estará flutuando ali entre a altura L menos epsilon e a altura L mais epsilon. Ou seja, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, né? Diminui o epsilon, você aumenta em módulo esse N vai lá para a esquerda, certo? Quanto menor for o epsilon, maior é esse N aí. Se eu sempre conseguir exibir esse N, para qualquer epsilon, a definição estará satisfeita. Então, exemplo 13. Aí ele volta, né? A gente já fez um exercício semelhante a esse, né? Use um plotador de gráficos e determine o número N, tal que, se x for superior a N, essa conta f de x distará do 0,6, uma medida epsilon menor que 1/10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o gráfico dessa função, vou plotar a reta horizontal y igual a 0,6, vou plotar duas retas, 0,6 mais um epsilonzinho, né? Mais o 0,1 e 0,6 menos o 0,1. Então vou plotar mais duas retas de apoio, 0,7 e 0,5. 0,6 será o limite, será ali no meio. Então eu faço isso no GeoGebra, ó, tá? Estou fazendo isso no GeoGebra. E, claro, é uma função desconhecida, o software que vai fazer o gráfico, né? Ele está, inclusive, usa um plotador de gráfico. Então eu tenho esse comportamento aqui. Então a visualização padrão, só que eu vou investigar para o lado esquerdo. Então eu vou ter que descobrir quem é o meu N, de maneira que, aqui nessa definição aqui, de maneira que se eu estiver à esquerda do N, a minha continha f de x estará entre 0,5 e 0,7. Aqui, ó. Então eu vou dar um zoom ali, né? Ajustamos a escala do eixo para aproximar a região, pá, e aí dando um zoom no lado esquerdo ali, ó, olhando o eixo x, eu observo que eu estou olhando, estou olhando do lado direito aqui. O meu limite é, o meu limite é para a direita. Eu vou dar um zoom do lado direito. Na verdade, eu quero que o x seja maior que o n. Então eu voltei na tela aqui, mas tinha que voltar nessa tela aqui, tá? Então eu vou descobrir um n, tal que à direita dele o gráfico fica entre a faixa y igual a 0,5 e 0,7. Isso. Então, a hora que eu usei meu software, eu vou olhar, vou dar um zoom aqui do lado direito. Aí eu vejo que mais ou menos para 6. Aqui entre 6,5 e 7, né? Quando eu pegar 7, o gráfico já está dentro dessa faixa vermelhinha aí, né? Então, aproximadamente 6,8, você pode fazer experiência lá na sua casa, dar um zoom maior aí, né? Determinar, né? Aproximadamente 6,8. Se o seu x for superior a 6,8, o seu f de x estará distando do 0,6, né? Uma medida inferior àquele epsilonzinho que é 1/10. Essa é a sua conclusão. Ok? Podemos dizer então que se x for superior a 6,8, essa conta aí estará do 0,6 menos do que 1/10. Exemplo 14. Mostre pela definição que o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito igual a 0. Então, intuitivamente, a gente já viu isso aí, né? Vamos mostrar pela definição, então. Então, a definição é assim. Dado um epsilon maior que 0, devemos determinar um n positivo, né? E provavelmente ele será grande, tal que se o x for superior a n, a sua conta, que é 1 sobre x, estará distando do seu L, que é 0, já copiei ali, 0, estará distando uma medida menor do que esse epsilon aí, que é pequeno. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Vou começar pegando essa desigualdade modular aí do lado direito. 1 sobre x menos 0, menor que epsilon, é, na verdade, 1 sobre x menor que epsilon. E o x é positivo. Então, o módulo de 1 sobre x é o próprio 1 sobre x. Bom, 1 sobre x menor que epsilon, vocês somente c, multiplicam.
x for superior a 1 sobre epsilon. Então, se você tomar um x superior a 1 sobre epsilon, pegar o n igual a 1 sobre epsilon, se o x for superior a 1 sobre epsilon, você vem com essas implicações aí da direita para a esquerda. Você descobriu quem é o seu n. Né? Então, para n igual a 1 sobre epsilon, a sua implicação da definição, né, estará verdadeira. Ok? Aqui, o exemplo do livro traz até algumas ilustrações aqui, ó. Então, no caso aqui, para a função f de x igual a 1 sobre x, se você recebe epsilon igual a 1, basta que, dividindo 1 por epsilon, né? 1 dividido por 1, n igual a 1. Basta que você pegue x superior a 1, ou 1 sobre x é inferior o 1 sobre x estará perto do y igual a 1, né, distando menos que o erro 1. Se você receber epsilon igual a 0 sobre 2, o n 0 sobre 2, que é 2 sobre 10, a inversão, né, vai te dar n igual a 5, 10 dividido por 2. Então, se você pegar um x superior a 5, a sua conta 1 sobre x estará dentro da faixinha 0 menos 0,2, 0 mais 0,2. Tá vendo? Fica em vermelhinho ali, o autor mostra para você o gráfico em vermelhinho. Né? Se você recebe epsilon, diminui o valor do epsilon 1/10, a inversão vai te dar n maior, n 10. Então, se o x for superior a 10, o cálculo da sua função estará distando do zero uma distância menor do que o epsilon. Certo? Ele faz essas ilustrações. Então, quanto menor for o epsilon, maior será esse n. Você diminui o epsilon, o n fica maior. É a inversão. Né? A definição 9, então, aí ele vai estipular, né? Então, faltam ainda as definições de limites infinitos no infinito. A definição para essa situação, limite de f de x quando x tende a infinito, ser igual a infinito, fica assim. F definida no intervalo, né, a infinito, essa notação aí significa que para todo m positivo existe um correspondente número positivo n, marcado no eixo x, tal que se o x for superior a n, a sua conta f de x é superior a essa altura m, que o f lhe fornecida. Então, para todo número m, por maior que ele seja, você vai ser capaz de descobrir um número n, de modo que à direita desse n, a sua conta f de x estará superior àquele número m. Você aumenta o m, eu refaço as contas e aumento o meu n, de maneira a tornar essa sentença verdadeira. Esse é o controle exato, preciso, sobre essa noção de crescimento ilimitado quando o x cresce ilimitadamente com números positivos. Tá? Aí uma ilustração. E, de maneira análoga, quando x tende a infinito, essa noção de limite de f de x quando x tende a infinito ser menos infinito, implica que para todo negativo m, existe um correspondente no positivo, marcado à direita do eixo x, de maneira que se você passar dele, se você tiver à direita do n, o seu f de x estará inferior a esse número m, por maior que ele seja em módulo, né? Eu aí não fiz a ilustração, mas seria o inverso dessa, né, para baixo, né, para números negativos. Então, estuda aí e faça uma ilustração dessa situação aí, eu estou falando para você. Para o lado esquerdo, né, essa noção de limite de f de x quando x tende a menos infinito explodir positivamente, essa noção é fixada aqui precisamente da seguinte maneira. Isso acontece se para todo positivo m extremamente grande existe um correspondente número negativo n, né, marcado aqui no lado esquerdo, eixo x, de maneira que se o x estiver à esquerda desse n, o seu f de x estará acima do valor m. Faça uma ilustração para você entender essa definição 11. A definição 12, então, né, que acontece, por exemplo, y igual a x ao cubo, limite de f de x quando x tende a menos infinito ser igual a menos infinito, significa que para todo negativo m, lá embaixo, no eixo y, existe um correspondente negativo n, tal que se x estiver à esquerda,
desse número negativo n, o seu f de x estará abaixo daquele valor m, que pode ser em módulo muito grande, tão grande quanto se queira. Peço que vocês façam então uma ilustração para a definição 12. Tá? Agora, então, para finalizar, eu gostaria que vocês anotassem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 indeterminações que elas vão aparecer em exercícios, não necessariamente nesse capítulo, mas mais adiante também aparecem as outras aqui de exponenciação. Então, cuidado quando a exploração intuitiva de limites acarretarem alguma das expressões. Então, quando você estiver resolvendo o exercício de limite, e daí você vai rascunhar. Ó, não, é um denominador ali, o numerador tende a zero. Veja, o zero que eu estou escrevendo aqui não é um algarismo. Não é o algarismo, é uma noção de tender a zero, tá? Quando o numerador tende a zero e o denominador tende a zero, você tem uma indeterminação. Esse tipo de comportamento aí pode explodir para mais infinito, pode explodir para menos infinito, pode tender para um número positivo ou um número negativo, pode tender para zero. É indeterminado. Então é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tem que ser estudada com critério. Tá? Tentar alguma manipulação algébrica, fatorar, dividir, pegar o maior grau do polinômio, né, do numerador, o maior grau do denominador, fazer uma divisão. Para isso que tem a lista de exercício lá. Infinito sobre infinito, né, com as combinações de sinais aí, eu já tinha dito para vocês, né? Menos infinito sobre mais infinito, determinação do tipo explosão sobre explosão, infinito sobre infinito. Você não pode fazer cancelamento, isso não é número real, é indeterminação. Temos que tentar fatorações, divisões, para escapar dessa indeterminação. Outra indeterminação, essa daqui, 0 vezes infinito, viu? Esse 0 não é um número, é uma tendência. Um produto onde o primeiro fator diminui infinitamente e o segundo fator explode, tende a infinito, aumenta ilimitadamente. Então, algo que diminui vezes algo que aumenta, isso é indeterminado. Vai depender da velocidade com que o primeiro fator puxe o seu número de cálculo para zero, e vai depender também da velocidade com que o segundo fator exploda para infinito. Quem for mais forte, né, leva o limite ou para zero ou para infinito. Aqui no caso pode ser menos infinito também, tá? O zero vezes o menos infinito, tá bom? Então é uma notação, não é um zero, é uma tendência a zero. O infinito menos o infinito, no caso aí não uma adição, né? Uma explosão adicionada com uma outra explosão com sinal trocado, com sinal contrário, isso é indeterminado. Você precisa escapar dessa indeterminação. E no caso aí a gente vai começar a mexer com a elevado a x, né? Vão aparecer, quando a gente mexe com exponenciações, aparecem essas 3 outras indeterminações. Esse número 1 que aparece aí, ele também não é o algarismo, faltou escrever aí, ele também não é o algarismo número 1. É uma base, geralmente vai ter um parênteses com uma expressão e um expoente. A expressão da base tende a 1, e a expressão do expoente tende a mais infinito. Então, isso é uma indeterminação. Tá? Indeterminação. A base não é um número fixo 1, tende a 1. Expoente explosivo. Eu não sei para onde vai isso. Aqui 0, um expoente infinito, também, né? Uma expressão que tende a 0 vezes elevado a uma expressão explosiva. Indeterminação. Quem for mais forte puxa o resultado do limite. Vai puxar para 0, vai puxar para infinito, depende. Cada caso é um caso. E também a última expressão ali, quando a expressão da base tende a 0 e a expressão do expoente tende a 0, você também tem indeterminação. A gente precisa usar logs, precisa usar alguns artifícios para escapar dessas indeterminações.
Então façam aí, pega aqueles papeizinhos amarelinhos, faz o post-it aí, façam aí, anotem esses tipos de indeterminação, põe ali no seu papel, no seu caderno, na capa do seu caderno, quando aparecerem essas noções assim, indeterminação. Você não pode usar regras aritméticas para dizer, por exemplo, 1 elevado a infinito é sempre 1, essa resposta é 1. Não é, que aquele 1 é uma tendência, não é um número 1, né? Tá bom? O zero elevado a qualquer coisa elevada, zero elevado a qualquer número é por definição igual a 1. Não, aquele zero é uma tendência. Você não pode usar regra aritmética. Anote essas indeterminações na capa do seu caderno, né? Porque quando elas aparecerem, elas terão que ser, as expressões terão que ser transformadas, mexer com as notações algébricas e escapar desse tipo de armadilha. Tá? Porque essas expressões são armadilhas para o nosso intelecto. A gente tem que escrever as expressões de outra maneira para escapar dessas armadilhas. Bom, feito esse comentário, os exercícios essenciais que eu quero que vocês resolvam, tá? No mínimo vocês têm que resolver essa listinha que eu estou passando aí. No mínimo. Bom seria fazer mais que isso. Tá bom? Seria interessante vocês fazerem grupos de estudos para resolver a lista de exercícios, né? Você pode usar, quem tiver disponibilidade aí, usar o Meeting, o Zoom, né? E falar, olha, então você explica para mim o exercício 2, eu te explico o 3, o fulano explica o 4, e vocês fazem esses meetings aí, esses encontros, né? Via internet, infelizmente, para resolver e explicar os exercícios, certo? Ok. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.